Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos resolver as questões do caderno de atividades do sétimo ano, cujo tema é Formação dos Estados Nacionais. Então aqui vamos às questões. Questão 1. Um dos eventos mais marcantes da passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, entre 1337 e 1453. A respeito desse evento e suas repercussões no território europeu, responda. Item A. Quais eram os grupos em conflito durante a Guerra dos 100 Anos? Por que razão essa guerra teve início? Bom, quem que empreendeu essa guerra? Foi a Inglaterra e a França, né? Por que houve essa guerra? Na verdade, a Inglaterra ela queria ter domínio a região ali de Flandres, onde fica atualmente a Bélgica, a Holanda. Era uma região importante, uma região comercial importante ali, que era de domínio francês. E a Inglaterra ela queria dominar aquela região por conta do grande comércio que existia, porque se a Inglaterra dominasse aquela região, ela ia adquirir bastante riqueza por conta do comércio, por conta da arrecadação de impostos em relação ao comércio que existia ali naquela região. Tá? Então, os países, as nações que entraram em conflito ali foram Inglaterra e França. Por que a guerra teve início? Porque a Inglaterra queria tomar posse daquela região que era comercialmente rica e importante. No entanto, a Inglaterra não podia simplesmente entrar em guerra, ela tinha que encontrar algum motivo, né? E aí o motivo foi quando o rei Carlos IV da França, ele morreu sem deixar herdeiro, e como o rei Eduardo III, rei da Inglaterra, ele era o parente mais próximo do Carlos IV da França, ele exigiu, né, ser coroado rei da França porque ele era o parente mais próximo ali da monarquia francesa. E os franceses naturalmente não queriam ser governados por um rei estrangeiro. Bom, vamos aqui à letra B. Qual foi o resultado final da Guerra dos 100 Anos? Então, durante a Guerra dos 100 Anos, essa guerra, teve períodos de batalhas, períodos de trégua, né? Como durou 100 anos, é impossível eles ficarem 100 anos guerreando. Então, teve períodos de luta, períodos de trégua. Durante o início dessa guerra, a Inglaterra ela conseguiu adquirir quase um terço do território francês. No entanto, a França conseguiu, né, reaver os seus territórios e expulsar os ingleses do seu território. Isso graças a Joana d'Arc, né, que foi uma garota de 16 anos que se dizia que ouvia vozes de Nossa Senhora e do Arcanjo, e que eles falavam que o dever dela era ajudar o exército francês a livrar, né, dos estrangeiros que estavam ocupando seu país. Bom, vamos aqui. Qual foi o resultado? Então, o resultado foi a vitória francesa, porque ela conseguiu recuperar os seus territórios perdidos, né? E conseguiu manter o trono francês com um rei francês. Por que esse conflito foi tão importante para a história dos grupos envolvidos? Bom, esse conflito ele ensejou um sentimento de nacionalidade, né? Ele contribuiu bastante para a formação do Estado Nacional moderno, tanto inglês quanto francês. Então, ele teve essa importância de centralização do poder, da formação de um exército nacional profissionalizado. Foi a primeira guerra na Europa em que se utilizou de armas de fogo, como canhões. Então, se definiu os territórios ali da França, da Inglaterra. Então, foi extremamente importante nesse sentido. Vamos aqui à questão 2. Sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, leia o texto a seguir. É evidente que o sentimento nacional nos séculos XIV e XV é muito diferente dos nossos sentimentos nacionais. Ele se forma através de um nome comum, de um príncipe comum, de interesses comuns, de uma língua comum, de consciência de origem comum, do orgulho de uma história comum e de uma religião comum. Vamos aqui à letra A da questão 2. Qual foi o resultado da situação descrita
no texto citado. Bom, como resultado, no âmbito político houve a formação dos Estados Nacionais modernos, liderados por monarquias centralizadas e fortalecidas, em oposição à fragmentação política que caracterizou o feudalismo, né? Então, a consequência da Guerra dos 100 Anos foi a centralização política, a formação do Estado Nacional moderno, francês e inglês, sob a figura de um líder, né, do rei, que centralizava o poder, e dessa forma conseguia estabelecer um domínio em todo o território. Isso foi conquistado graças ao declínio, né, da sociedade medieval, no qual o poder era descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Vamos aqui à letra B. Caracterize a nova organização política do período descrito no texto. Bom, ainda que as monarquias nacionais tivessem suas particularidades, elas apresentavam também alguns pontos comuns. Entre eles destacam-se a formação de um exército nacional profissionalizado, a instituição de uma justiça real, uma justiça que abarcasse a todo o território centralizado, todo o território nacional, a centralização e unificação administrativa, a cobrança de impostos, a criação de a definição de preços e medidas para todo o território, a criação de uma moeda única também. Podemos citar ainda a aliança do rei com a burguesia, né? Então, caracteriza a nova organização política do período descrito no texto. Então, essa formação dos Estados Nacionais modernos, ela aconteceu de formas diferentes em cada estado, mas eles tinham alguns pontos em comum, como foi esse que eu acabei de informar a vocês aqui. Bom, vamos aqui à questão 3. Descreva brevemente nos espaços a seguir como ocorreram os processos de formação dos Estados Nacionais modernos, indicados abaixo. França. Bom, foi apenas a partir do reinado de Felipe Augusto, né, que a centralização do poder real teve início, assim como a elaboração de leis e cobrança de impostos. Com Luís IX, no século XIII, ele criou uma moeda única para o reino francês, e aí após a Guerra dos 100 Anos, esse processo de centralização política se consolidou. Bom, na Inglaterra foi o seguinte, né? A centralização política do poder real começou no século XII, né? Em 1215, quando foi criada ali, através de uma união do clero com a nobreza e com a burguesia, da Carta Magna, que subordinava o poder real, né, ao parlamento, né, ao conselho. Então, e aí no início do século XIV, o parlamento foi criado no século XIII pelo rei Eduardo, e posteriormente foi dividido em Câmara dos Lordes, né, referente aos nobres, e Câmara dos comuns, referentes aos burgueses. Dessa forma, o rei precisava convocar o parlamento para reinar, né? E também, após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra ela se fortaleceu e a sua centralização política se consolidou, mas teve esses precedentes aí. A criação da Carta Magna, né, que subordinava a administração real ao parlamento, que naquele período era chamado de conselho, né, conselho ou assembleia, e posteriormente com a criação, né, com a sua transformação em parlamento, e depois ainda com a sua divisão em Câmara dos Lordes e Câmaras dos Comuns. Vamos aqui falar então sobre Portugal, que foi o pioneiro nesse processo de centralização política dentro da Europa. A formação política centralizada do Estado Nacional Moderno Português decorreu da sua vitória na Guerra de Reconquista, né? Guerra contra os estados islâmicos, né, que estavam ali ao sul da Península Ibérica, né? Então, com a vitória do condado portucalense do nobre Alfonso Henriques, liderando essa vitória contra os muçulmanos, contra os islâmicos ali, o condado portucalense foi dado para Afonso Henriques, né? E com o tempo ele começou a empreender uma política cada vez mais autônoma em relação a Castela e a Leão. Então, os reis de Castela e de Leão que concederam esse principado, né, essa província para Afonso Henriques.
E aí o seu filho consolida, ele luta com Castela e com Leão e consolida a independência e torna o condado portucalense em Reino de Portugal. Com relação à Espanha, a centralização política decorre, né, de laços matrimoniais entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E aí eles formam a unificação, a centralização política, e isso é consolidado com a vitória desses reis, né, que eram chamados de reis católicos, sobre o reino islâmico de Granada, que ocorreu em 1492, e assim sacramentando, né, e consolidando o Estado moderno nacional espanhol. Bom, com relação ao Sacro Império Romano-Germânico, a unificação e a centralização política, né, desse Estado ocorreu somente no século XIX, né? Lá no século XIX, lá em meados do século XIX, em 1860, 70. Isso porque dentro desse período, né, histórico, os príncipes dentro desse reino do Sacro Império Romano-Germânico, eles não se subordinavam ao imperador, de forma que ele tinha pouco poder político, ele não tinha poder de fato. Então, quem tinha poder eram os príncipes, que não aceitavam a autoridade do imperador. Então, essa região, né, a região da Alemanha, da Prússia, ela demorou um pouco mais para conseguir a centralização política, assim como a Itália. Ela também conseguiu se centralizar politicamente somente no século XIX. Vamos aqui às próximas questões. Questão 4. O absolutismo é um regime político que se estabeleceu em alguns estados modernos europeus, sendo o francês o exemplo clássico na figura do rei Luís XIV, o Rei Sol. Com base em seus estudos, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Item A. O absolutismo foi estabelecido de maneira igual em todos os estados modernos europeus? Naturalmente não, né? Cada sistema absolutista em nações europeias tinha a sua particularidade. Vamos à letra B. Luís XIV representa o poder do rei, mas também o luxo da corte francesa, a sociedade de corte, como ficou conhecida, reunida a nobreza e os ricos burgueses. Correto, né? Como nós estudamos na teoria ali do capítulo 2 da apostila. Vamos aqui às outras questões, as outras assertivas, para a gente tentar descobrir por que elas estão incorretas. Nos estados absolutistas europeus, letra C, o rei tinha poder limitado e não necessitava de apoio da nobreza. Então, os reis eles tinham poder ilimitado realmente, no geral eles tinham, é uma característica comum, mas eles necessitavam da nobreza, né? Porque a nobreza pertencia ao seu status, ao seu staff. Então ele precisava do apoio da nobreza, naturalmente. Letra D. Os teóricos do absolutismo defendiam o poder absoluto dos reis sem recorrer à ideia de religiosas. Bom, então alguns estados absolutistas isso ocorria, mas não em todos. Então por isso que essa questão está incorreta. Então teve alguns estados em que essa conexão com a religião era valorizada pelos teóricos do absolutismo, e em outros não. Então, assim, essa aqui não dá para a gente afirmar categoricamente, por conta disso ela está incorreta. Vamos à letra E. Os reis absolutistas, como Luís XIV, tinham total aprovação da população para suas decisões, desde que garantissem a segurança e a prosperidade popular. Essa questão ela é um pouco controversa, mas ela está incorreta pelo fato de o rei Luís XIV ele não atender a população e não promover uma prosperidade lá. É claro que a vida social ela se subordina à vida econômica, né? Mesmo que se subordina à vida econômica. Nesse sentido, não dá para a gente afirmar que isso é correto, porque o rei não promoveu uma segurança e uma prosperidade popular. Não promoveu. Se ele tivesse promovido, talvez a população o aprovasse, né, como um rei centralizador do poder. Mas então, por conta disso, é uma assertiva realmente difícil, um nível de dificuldade alto. Vamos aqui à questão 5. Analise as afirmativas a seguir e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas. Vamos lá. Em seu livro O Príncipe, Maquiavel defende que um governante deve buscar seus objetivos sem se preocupar com a ética e com a moral. Correto. Para Maquiavel, os fins justificam os meios, né? Então, o governante deve se valer de qualquer meio para manter o seu poder. Então, afirmativa correta. Vamos à letra B. Maquiavel e Hobbes não são inovadores em suas obras porque não atribuem o poder real a um desejo de Deus, mas às reais necessidades da época em que vivem. Também correto, né? Tanto Maquiavel quanto o Hobbes, para eles, o direito do rei não é um direito divino, mas é um direito que o rei conquista, né, por seu valor, ou seja, quando ele governa com sabedoria, quando ele atende à vontade do povo. E isso é o que dá legitimidade para que o rei possa governar, e não uma aliança divina, como se fosse uma bênção divina. Vamos aqui à letra C. O absolutismo foi uma das formas de organização política na qual o povo escolhia seus governantes. Correto, né? O povo não tinha esse poder de escolher um governante dentro desse sistema monárquico absolutista. Vamos à letra D da questão 5. Hobbes, um dos teóricos do absolutismo, comparou a autoridade real ao poder do pai na família patriarcal. Sim. Então, Hobbes acreditava que o povo deve obedecer ao rei, assim como um filho obedece ao pai. Então, ele tinha esse ideal de paternidade, fraternidade familiar, assim, comparando uma família unifamiliar como um núcleo nacional em relação ao sistema monárquico absolutista. Vamos à letra E. Maquiavel, na sua obra O Príncipe, orienta um governante sobre como proceder para chegar ou se manter ao poder. Correto, né? O livro O Príncipe, de Maquiavel, ele instrui, ele ensina aos reis a conquistarem ou a preservarem o poder, o seu poder. Vamos aqui à questão 6. As ilustrações a seguir representam 3 situações possíveis em relação à balança comercial de um Estado. Com base na observação da imagem, faça o que se pede. Explique o que é balança comercial favorável, né? Balança comercial favorável é quando um Estado ele importa menos do que exporta. Fazendo isso, ele vai ter acúmulo de capital, ele vai se enriquecer, naturalmente. Se eu compro menos do que vendo, eu vou enriquecer. Então, isso que é balança comercial. É quando, imagina que você é o Estado, e aí você é o Estado. E como Estado, você comercializa, você vende. Se você compra menos do que vende, você vai adquirir capital e vai enriquecer. Isso que é balança comercial em relação, né, a um Estado nacional. E até hoje os Estados nacionais eles buscam uma balança comercial favorável. Eles buscam, né, importar, ou seja, comprar menos de outros estados e vender mais para outros estados, porque assim eles adquirem acúmulo de capital, ou seja, acúmulo de riqueza, acúmulo de dinheiro. Vamos aqui à letra B. Circule a ilustração que corresponde a balança comercial desejada pelos estados modernos. Então, bom, os estados modernos eles desejam aqui a letra C, ou seja, como a letra C, a exportação está mais pesada, eles preferem exportar mais e importar menos, né? Então, a importação tem que estar mais leve, para ele enriquecer, para ele acumular capital, ele vai ter que importar menos e exportar mais. Então, a letra C aqui em relação a B. Vamos aqui à letra C da questão 6. A balança comercial favorável faz parte da política econômica absolutista. Que política é esta? Que outras características essa política apresenta? Bom, trata-se de uma política econômica mercantilista, né, que valoriza o comércio. Em outras características são o metalismo, né, a busca de metais preciosos, como a Espanha foi o principal expoente desse processo. Além do monopólio comercial, né, você tenta adquirir territórios e monopolizar aquele comércio para que você possa ter exclusividade comercial e com isso enriquecer mais ainda, a fim de garantir mais lucro.
o protecionismo alfandegário, ou seja, protecionismo é o quê? É quando um Estado ele promove uma política que impede ou inibe a importação de produtos. Então, se o Estado brasileiro, por exemplo, ele começa a criar um imposto alto sobre as roupas da China, o brasileiro não vai querer comprar essas roupas, porque vai ficar muito caro. Porque além de pagar o produto, ele vai ter que pagar um imposto. Então ele vai preferir comprar uma roupa de um comerciante brasileiro. Isso vai favorecer a economia nacional. Então, protecionismo é isso. Só que o protecionismo é esse conceito, tá? Bom, e buscavam beneficiar. Então, são essas questões. O protecionismo alfandegário, o metalismo, o monopólio comercial. São alguns fatores importantes em relação à política econômica absolutista. Bom, aqui nós terminamos esse conteúdo. Até breve.